Olá, saudações a todos. Obrigado aí por estarem aí conosco. É uma alegria, estamos aqui de novo. E hoje, vamos ver que dia que é do Gregoriano aqui, que eu não estou nem sabendo o dia do Gregoriano. Dia do Gregoriano, dia 23 de março. Não estou nem sabendo, mas é isso, 23 de março. E no sincronário de 13 luas, nós estamos hoje no dia 17 da lua solar da intenção, a lua 9 desse ano, que começou lá no dia 26 de julho. Então, saudações a todos aí. A gente está aqui nos Encontros da Flor, mais uma vez. Esse encontro, ele é um encontro dos que está acontecendo a cada 13 dias, que corresponde a uma onda encantada. A onda encantada são 13 passos de 13 quins. E aí a gente está sempre no tom 12, que é o chamado tom cristal, nos reunindo para fazer uma conversa, para trazer essa conversa introdutória, para trazer a presença, a ancoragem do tempo 1320. E hoje mais especial ainda é que é o Kim 259, que é o penúltimo Kim do Tzolk'in, que é o tear sagrado dos maias, que é onde emana essa frequência natural 1320. E a gente está querendo hoje conversar um pouquinho com vocês. Espero que vocês estejam, se puderem, né, colocar também alguma coisa, alguma palavra, alguma percepção, e eu vou explicar por quê. Mas antes, a gente vai fazer uma, uma respiração e o, a prece às 7 direções galácticas. Então vamos lá para a respiração que a gente chama 4 tempos, cada um no seu tempo, marcando 4 compassos na inspiração, segura por 4 tempos novamente, exala 4 tempos, segura 4 tempos e fazemos essa repetição umas 3 ou 4 vezes. Aí vamos lá. Prece às 7 direções galácticas. Desde a casa leste da luz, que a sabedoria se abra em aurora sobre nós, para que vejamos as coisas com claridade. Desde a casa norte da noite, que a sabedoria se estabeleça, amadureça entre nós, para que conheçamos tudo desde dentro.
desde a casa oeste da transformação, que a sabedoria se transforme em ação correta, para que façamos o que tenha que ser feito. Desde a casa sul do sol eterno, que a ação correta nos dê a colheita, para que desfrutemos os frutos do ser planetário. Desde a casa superior do paraíso, onde se reúnem o povo das estrelas e os antepassados, que suas bênçãos cheguem até nós agora. Desde a casa interior da Terra, que o coração de cristal do planeta nos abençoe com as suas harmonias, para que a paz se estabeleça na Terra. Desde a fonte central da galáxia, que está em todas as partes ao mesmo tempo, que tudo se reconheça como luz de amor mútuo. Ayum Runabiku Evan Maya Yemahu. Ayum Runabiku Evan Maya Yemahu. Ayum Runabiku Evan Maya Yemahu. Salve a harmonia da mente e da natureza. A cultura galáctica em paz. Arro. Assim, a gente honra e traz, ancora a energia dos 4 anciões, das 4 raças raízes, através desta respiração, e através dos 7, a gente cuida da ancestralidade, das nossas 7 portas, do epitágono da mente, que é a harmonia ressonante com o tempo natural. E daí, a gente pode passar agora para os 13h20, e não sei como está sendo para vocês esse fechamento de Tzolk'in, e espero a gente estar na onda encantada da estrela, que é a arte. E é interessante porque nessa jornada de ondas encantadas, 20 ondas encantadas, e cada uma das ondas encantadas representadas por um escudo, que são as 20 tribos solares, por isso que são 20, né? 20 ondas encantadas, 20 tribos solares, vezes 13, 260 é o Tzolk'in. E o selo 8, que é a estrela, ele fecha, é a última onda encantada do Tzolk'in. Então, a estrela representa a elegância, representa a arte e representa o embelezamento. Então, tudo no universo, tudo, vamos falar aqui do planeta Terra, para não ficar muito etérico, né? Mas aqui tudo é arte. Então, se a gente parar um pouquinho para ver as plantas, para a gente ver os animais, para a gente ver as coisas, a gente vai perceber que o Criador, ou a gente não pode nem falar do Criador, porque eu estou querendo falar de coisas mais concretas, mas algo ordena e de uma forma elegante, de uma forma artística. Então, todas as coisas elas se expressam através da arte. E, com isso, a gente, nessa gestação de algo que a gente empreendeu lá atrás, 260 15, mas usando dias, né? Vamos falar em dias. Então, lá no dia 7 de julho do ano do gregoriano, né? Do ano de 2024, é, é, a gente estava fechando o Tzolk'in e começando no dia 8 de julho
esse giro que estamos completando amanhã. Então, lá naquela data, ou melhor, antes um pouquinho, vamos falar aí do dia 6 de julho do ano passado, no dia 7 de julho, a gente estava no mesmo Kim que agora. Então a gente estava, manifestando algo que a gente buscou, que a gente intencionou. E agora nós estamos novamente. E aí, esses últimos 4 dias, se vocês perceberem, é que eu não sei se eu consigo mostrar com imagem. Eu vou mostrar com a palavra e a energia mesmo. Os últimos 4 dias, eles sempre vão, a ordem do Tzolk'in sempre é vermelho, branco, azul, amarelo, né, que assim é a ordem original, vindo dos 4 primeiros anciões. E aí, os 4 últimos Kins, naturalmente, são vermelho, branco, azul, amarelo. Hoje é um azul. Então, nós estamos no terceiro e, naturalmente, o penúltimo desse ciclo de 4 Kins. Quatro Kins, seja eles qual forem, quando eles estão chama harmônica, né? Vermelho, branco, azul, amarelo, 4, eles formam uma harmônica. E toda harmônica, ela tem uma função específica. Então, no Tzolk'in, a gente passa uma gestação, seja como neném, seja como uma arte, seja como um florescimento, e seja como também simultâneo, todas essas coisas. Então, no Tzolk'in, eu já falei isso, né, mas eu vou frisar porque é importante, é o mesmo período que o ser humano fica no ventre da mãe, gestando. E a mulher, ela tem o ventre, que é um órgão de criação. E não só, eu vou entrar em outro assunto, né? Não só de criação de um filho, ela tem a possibilidade de uma segunda função, esse órgão, que é o de criar. Por isso que quando uma mulher junta com um homem e os dois têm o mesmo objetivo, ela vai gestar aquilo e vai cuidar daquilo e vai florescer. E aí o Tzolk'in, ele tem as mesmas, o mesmo que acontece com o nosso DNA, que vai gestando ali 260 Kins, com todas essas combinações químicas, elas estão dentro do Tzolk'in. Por exemplo, uma harmônica, ela é um elemento químico também, uma combinação. Então, eu sei que o meu elemento químico, pelo Kim que eu nasci, aí eu carrego um escudo. O Kim que eu nasci é um escudo. É um selo, um Kim, né? E aí eu sei que a minha harmônica é recordar o desafio da elegância. Então, essa harmônica, na química, essa que eu nasci, ela, ela, é, ela recorda e ela traz gosto, ela traz como se a gente comesse e não tivesse gosto, provavelmente a gente não ia se importar em comer. Então, é ácido glutâmico, que é essa harmônica número 7, que é a que eu nasci. Por que eu estou falando isso? Porque o Tzolk'in, ele representa todas essas possibilidades dos elementos em combinação. E o Tzolk'in, ele é espiritual. Então, a gente falar assim, 13 luas de 28 dias, isso é para aqui, para a Terra. Isso é local. Então, a gente chama de contagem. Por quê? Porque é um movimento que serve para nós que habitamos aqui na Terra, é, que somos esse organismo junto com a Terra. Então, aí nós, nós como organismo, e a Lua dá as 13 voltas em torno da Terra, a cada 28 dias,
E isso reflete, a gente pode usar isso como um calendário para poder se organizar coletivamente junto com a Terra, né. Então isso é uma unificação planetária. Agora, o Tzolk'in, ele informa o nosso Sol, é uma informação lá da galáxia para o nosso Sol, o Sol para a Lua e a Terra. Então, o Tzolk'in os maias chamavam de Tzolk'in, módulo harmônico ou matriz sagrada. E aí volta onde eu estava querendo falar, por que que esses 4 dias ele é tão forte e ele tem uma sincronicidade incrível, que é tão sutil que vai depender de uma certa sabedoria para a gente poder entender. Que é o seguinte: a última harmônica, a frase dela é assim: autorregular o fogo universal da presença. O fogo universal é o Kim de amanhã, que é um Kim amarelo, né. Fogo universal é o poder do sol. Presença é do tom 13, que é amanhã. Então, autorregular o fogo universal da presença. Nesses últimos 4 dias, qualquer que seja a Kim, qualquer que seja a ser, qualquer que seja a manifestação, ela precisa se autorregular com a sua própria essência. Então, qualquer coisa que esteja acontecendo ao nosso entorno, se a gente conseguir se sintonizar na nossa essência, a gente vai poder fazer a transição para um novo ciclo, consciente. Então, o que que é essa questão do autorregular, o fogo universal da presença e a sincronicidade? Então é assim, ó, imagina, Tzolk'in tem 260 Kins, amanhã é o Kim 260. Se você somar o seu Kim com o Kim de amanhã, sempre vai dar o mesmo Kim. Tipo assim, ó, o meu é o Kim 28. Se eu somar 260, vai dar o Kim 28. A Natália é serpente magnética. Se ela somar o tom e o selo, vai dar o próprio Kim dela, que é a serpente magnética. E por que que é assim? Porque autorregular o fogo universal da presença. Todo mundo tem a presença em si. Então, se a gente consegue sintonizar essa presença, nesse momento você vai expressar arte, você vai expressar alguma arte. E aí, se você expressa uma arte, você vai autorregular essa presença e vai entrar num novo ciclo que é amanhã é o voo mágico e depois o retorno magnético no Kim 1. E aí eu falei, né? Aí antes de eu abrir para vocês, e seria muito incrível de que vocês trouxessem alguma palavra, perguntar sobre os Kims ou qualquer outra coisa com respeito aos nossos encontros ou qualquer coisa que tiver a ver assim, né? Ó, aqui os selos estão aqui, ó, vermelho, branco, azul, amarelo, vermelho, branco, azul, amarelo, vermelho, branco, azul, amarelo, até o último que é o sol amarelo, né? O sol amarelo. Então, o Tzolk'in, aqui, ó, tá, o primeiro é aqui, o Kim 1, ó, Kim 1. O primeiro selo com o primeiro tom. Aqui, se você for contar, aqui estão os 20 selos, certo? E aqui tem 13 casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então são. Por isso que é legal, ó. 20 selos, 13 tons. Aí vai acontecendo aqui. Um, o selo 1, tom 1, 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5, 6, 7, 8, 9.9, 10.10, 11, 12, 13.13. No 14, no selo 14, vai ser o tom 1. Então, por que que é o tom 1? Porque eles estão descendo, aqui vai aparecendo a mescla entre os selos e os tons.
Então, a onda encantada aqui, selo 1 com o tom 1, o tom 1 significa que iniciou uma onda. E o selo 1 é quem abriu a primeira onda do Tzolk'in. Aí, quando chegar lá no 14, o 14, pode ver, ó, o 14 é branco. Porque depois do. Pode ver a sequência de cores, ó, vermelho, branco, azul, amarelo. Sempre vai ser assim. Então, se a primeira onda encantada é vermelha, a segunda é branca. Aí 14, selo 14, tom 1. Então, assim vai sucessivamente, né? Aí chegou aqui, o Sol, que é o selo 20, ou 0, no tom 7. Aí passa para a segunda fileira, mas passa onde? Passa aqui em cima. Olha lá. Aí o dragão de novo, passaram-se 20 dias, né? 20 dias. Aí, dragão 8. Aí vai 9, 10, 11, 12, 13. Aí, ó, aqui é Enlaçador de Mundos, 13. Aí vai passar para o tom 1 de novo. Só que já é mão, porque é um selo azul. Tá vendo? É assim que vai funcionando as ondas encantadas. Então, nessa sequência, todos os selos, eles vão ter um momento em cada um dos 13 tons. Então, no caso, o dragão é o primeiro a entrar no tom 1. Só que na segunda rodada, na segunda coluna, que passou 20 dias, na segunda, ele vai no tom 8. E assim por diante. Por isso que não é o primeiro selo, a segunda onda encantada não vai ser o segundo selo. E por isso que o oito, pela sincronicidade da matemática toda, o 8 ele vai estar aqui, ó. O 8, olha lá o pontozinho, ó, Kim, 248, esse ponto aqui significa que é o tom 1. Então, a última onda encantada, que são os últimos 13 dias que nós estamos agora, é regido pelo o poder da estrela. Então, aqui estão as 20 tribos solares, os 13 tons, e quando a gente chega aqui na estrela, manifesta a arte que foi gestada durante os 260 15. Só que isso aqui, como ele é um tear sagrado, um tear tipo espiritual, né? Vamos chamar assim, né? Não é que seja do espiritual que a gente está acostumado, mas e 260 15, eles não servem só para contar dias. Pode ser 260 luas, 260 anos, 260. Aí a proporção do período aí não importa, porque o que importa é qual é a frequência específica de movimento e medida. O tom traz movimento galáctico e os selos traz medida, que é consciência solar. Então é isso que eu queria falar para vocês e de que a gente está nesse momento muito especial. A gente teve nesses dias, para mim foi assim, eu nasci no tom do desafio, tom lunar, né? Mas foi muito desafiante é, a onda encantada da estrela. E para mim, todos os desafios eles eles tinham um peso dependendo do jeito que eu olhasse. E quando eu decidi não querer explicar e não querer achar o culpado, e quando eu decidi firmar nos valores maior e recordar de onde eu vim e quais foram as intenções que lá atrás eu semeei nesse Tzolk'in, aí eu firmei. Aí eu firmei e soltei o controle dos fatos cotidianos, né? Dos fatos. E fui fazendo o meu melhor. Então a gente plantou muita árvore, a gente recebeu mudas de 3 metros, 3,5 metros, montamos irrigação,
Nesses dias também a gente deu mais uns passos na construção do Hiranyagarbha e tivemos aí com o Saulo fazendo encanamentos novos para fluir, né, o fluxo, colocar mais pressão nas torneiras, fazer a parte hidráulica. E a gente, eu estou falando isso porque eu percebi que eu comecei a me sintonizar com a minha essência e, embora não estivesse tudo do jeito em que eu pensava que seria o ideal, quando a gente está nessa presença, a gente vai expressar a nossa essência, então não tem erro. A gente vai. E aí, os processos que não estão bem sintonizados, eles vão causar uma interferência, mas também é uma purificação e uma oportunidade da gente firmar o pulso da essência e não a nossa e não uma opinião ou não uma coisa que é desse mundo, né? Então algo que é transcendente, que é importante e que é transcendente. E isso só cada um vai poder. Por quê? Porque nós estamos no momento em que todos os seres, né, esse é o arquétipo representativo disso, do Tzolk'in. É um momento em que todo mundo precisa voltar para si mesmo e pulsar a sua essência, de buscar dissolver o que interpõe entre qualquer coisa que possa bloquear a luz de passar. E aí é dessa forma que eu represento isso e abro para vocês comentar alguma coisa, trazer alguma percepção ou alguma pergunta sobre o 1320, né? Tá valendo. É, a gente podia, talvez, tipo, comentar alguma coisa do que está ancorando, o que cada um está ancorando com esses estudos. Não importa se é do sincronário, mas o que traz desse momento, agora que a gente tem conversado sobre isso, né? E essa percepção de estar se autorregulando, o fogo universal da presença, e o que remete, o que sente, alguma coisa desse tipo. Seria muito rico se vocês pudessem compartilhar. Isabel falou conhecimento. Obrigado, Isabel, por compartilhar, falar, traz. O conhecimento, ele nos banha, sempre. A gestação de uma certa forma, receber o conhecimento dos ancestrais, do ecossistema, do lugar onde a gente está com a nossa mãe, né? No lugar onde a gente está depois de grande. Isso é conhecimento. E, e aí, na tomada de consciência, a gente utiliza de sabedoria, que é quando você começa a reconhecer algo assim, né? Começa a reconhecer esse conhecimento e praticar. A Carol falou senso de comunidade. Bacana, né? Esse senso de comunidade, desafio e responsabilidade.
Aí a Carol é o Kim 21, que é esse que eu mostrei para vocês, o dragão, né? Ó, o dragão, primeiro ele aparece com o tom 1, depois que passa aqui a primeira coluna, dos 20 dias, o segundo dragão que aparece, ele aparece no tom 8, dragão galáctico. E trazer alguma coisa, Nath? Aí vocês tá aberto aí para falar, ou não também, tá? O que me chamou a atenção, você falou, né? Da questão, as palavras-chave da estrela, né? Dessa onda que traz o propósito. É, é a beleza, a arte e a consciência superior, né? É o Traz primeiro princípio da de consciência consciência superior. superior. É, cachorro. E, e quando você falou, né, dessa questão da, da, da arte, não como algo, uma obra de arte, né? Assim, algo físico que a gente está acostumado, mas que remete, né, quando a gente pensa em arte. Mas a ordem divina, a ordem perfeita das coisas, né? Então acho que essa onda me trouxe bastante isso, assim, de o desafio da onda é a lua, a lua que é as emoções, o fluxo, a água universal, né, a purificação. Então veio muito isso de purificar as emoções para poder acessar e permitir esse fluxo, né, dessa consciência do superior, né, de aceitação de uma ordem divina, de que as coisas não são como a gente planejou, pensou. Então, acho que trouxe bastante isso. E essa onda é interessante, porque esses quadradinhos verdes do Tzolk'in são dias portais, né? São dias de uma maior energia, assim. E aí eles estão espalhados aí pelo Tzolk'in. E essa onda não tem, só tem amanhã, né? Só 260. Só 260. Então é uma jornada aí bem, bem intensa, né? Que vai até poder liberar, né? É interessante, assim, nessa onda, que toda onda encantada ela tem um propósito, que é o primeiro tom 1. Aí o segundo, o desafio é purificar as emoções, né? E o terceiro é o cachorro, que é o poder do amor incondicional, o poder do coração. E, e aí, para a gente expressar a arte, a gente precisa estar com o coração, né? Então, ativar o nosso coração junto com a essência, esse é o serviço a Uhum. empregar para se atingir o propósito dessa arte, dessa elegância, né? Aí a arte de uma expressão genuína interior. E o 4 de que forma acontecer isso? É o macaco. Aí o macaco ele traz a leveza de conhecer o processo e brincar, e sorrir, e não ser isso, não levar tão a sério, ter responsabilidade, né? Saber de tudo, mas também não se levar tanto a sério, e aos comentários e ao externo como uma coisa absoluta. Uhum. Então, ele mede, né? O macaco mede, nesse caso. E quem toma o comando da onda, que é o tom 5, quando a gente fala tomar o comando, quer dizer irradiar do centro. É o humano amarelo. Aí o humano amarelo é a gente
só que com conhecimento, a percepção real de estar aqui nesse agora, gestando algo, se sintonizando com o nosso coração para poder gestar algo consciente. A Angélica aí é representante do macaco, macaco Uhum. lunar, e aí a gente, quando a gente conhece o nosso Kim, ele é um escudo, mas não assim no sentido só de proteger, mas é algo que a gente guarda. Como a gente guarda? Se a gente receber o Kim e vibrar com ele, a gente entra nessa harmonia e a gente pode ofertar dentro daquele Kim e dentro do Tzolk'in o nosso melhor e algo que é só a gente que pode. E aí a gente trouxe essa fala, e aí, novamente, se alguém quiser falar alguma coisa, trazer algo, acho que Carol quer trazer algo. Carol é estudante aí da Lei do Tempo, é formada como na facilitação das 13 luas, do 1320. Se ela se quiser falar alguma coisa a mais, né, já falou algumas coisas, mas eu tô pegando ela de surpresa, né. Hum. Tá tudo bem também. E trazer mais alguma coisa, Nath? Por enquanto. Uhum. E aí, é assim, a gente vai começar. Tá maravilhoso ouvir Uhum. vocês. Obrigado. Essa união, assim, que a gente faz, e a gente aqui está sustentando, eu estou falando aqui agora, né, não estou falando muitos dias, mas nesse momento a gente está sustentando uma frequência e através do a Natália como serpente magnética, eu como estrela lunar, e cada um de vocês através do seu Kim. E a gente estando consciente, a gente consegue direcionar essa atenção de vocês para que vocês mesmos recebam, não a instrução vinda de nós, mas a ressonância do que está trazendo de dentro de vocês. E por isso que a gente traz os estudos da Lei do Tempo, de uma maneira desprendida de resultados voltando para nós, mas sabendo que é transformador. E tem algumas coisas, assim, bem bonitas, porque imagina uma engrenagem de 13 dentes. Imagina uma engrenagem de 20 dentes. Então, uma é maior, né? Então, elas vão girando juntas. E aí passa 260 dias que elas vão se mesclando, cada um dos dentes com cada um dos outros dentes, de 13 e de 20. E aí, no finalzinho, elas vão sincronizar de novo o primeiro dente dessa menor com o primeiro dente da maior. Então, isso é uma sincronização. E esse aqui é a conta, é o Tzolk'in, a conta Maia Galáctico, a conta galáctica. E isso aqui eu não sei nem se eu consigo mostrar, mas nem dá, né? Não. É que esse aqui é uma maneira, é um calendarinho das 13 luas, né? Mas as 13 luas de 28 dias tem outros formatos, tá, gente? Mas esse aqui é um que eu tô na mão aqui e cada linha dessa aqui, ó, de assim, são 28 casas. Aqui, ó, semana vermelha, semana branca, azul e amarela. E sempre, no primeiro dia de cada lua, é um selo azul, porque o ano é azul. Então, há muitas sincronicidades, que é por isso que eu insisto assim, em explicando, em trazendo informações, porque essas informações, elas, é, elas podem emergir um estado de consciência.
primeiro vibratório. E a pessoa, quando ela começa a viver o tempo natural, essas coisas vêm para a consciência. Então, o conhecimento, ele já vem. O conhecimento, ele não tem dono, ele não tem escolhido, é só uma sintonia. E ela vibra em toda parte, o conhecimento. Agora, quando a gente deliberadamente decide aprender com aquele conhecimento, experimentar com aquele conhecimento e em sintonia com a nossa essência, aí a gente vai sempre colocar algo novo, a gente vai trazer sabedoria, né. Então, se você repetir o que o outro fez, isso muitas vezes vai ser até impossível, mas não vai te trazer, você pode sim receber aquele conhecimento, aquela instrução, aquela luz, né, mas ela, a sua própria essência sempre vai acrescentar algo. Por isso que os nossos dos nossos pais a gente recebe, dos nossos filhos a gente dá. Então, dos nossos filhos a gente não recebe, e os nossos pais não recebem da gente, porque eles nos deram vida. Então, eu estou falando isso aqui, eu ouvi em algum lugar uma pessoa, mas, casou muito bem com o que eu estava pensando, no sentido de que, realmente, a gente, recebe algo e e a gente vai sempre acrescentar algo. Os filhos nascem com a nossa experiência. No caso, nosso filho, ele nasceu já incorporado o meu conhecimento, o conhecimento da Natália e o que a gente fez na nossa vida. Então ele não vai repetir o nosso caminho. A gente pode até seguir para frente, quem sabe a gente consiga um caminho que dê para todo mundo seguir junto, mas eles vão acrescentar de acordo com a essência deles. E aí, o único jeito de surfar o tempo natural é seguir a conta e a contagem. E se seguir a conta, você passa a, sintonizar com a sua essência, com uma certa consciência de si mesmo e do entorno, dos arquétipos, das energias, das vibrações que tem ao seu entorno. E aí elas vão ensinar. Então, eu posso ser um facilitador, assim como a Carol, mas a gente facilita para entregar um material, para fazer um desenho, para tirar uma dúvida, no sentido de ilustrar algo, mas não é intransferível, a percepção real é intransferível. Então, se não sair do tempo 1260, não vai experimentar o 1320. Então, se a gente quiser seguir no paralelo, provavelmente você vai desistir do 1320. Então, tem que fazer uma transição, tudo bem, mas para mim a melhor transição que eu indico, eu não fiz assim, né, eu saí do 1260, enfrentei, assumi a os trancos que dá a gente sair e ir no contrafluxo ou à margem, eu fiz assim, mas não é para todo mundo esse caminho. Então, para a maioria das pessoas, vai ser estuda as 13 luas, arruma um calendário lunar assim, faz, desenha, eu ajudo. E aí vai marcando. Hoje é dia 17 da lua solar da intenção. Vibra essa energia e escreve as coisas do gregoriano nas 13 luas. Usa ali, porque é uma coisa social, o gregoriano você põe lá na sua agenda 1320, porque aí, se você fizer isso, você vai conseguir experimentar o tempo natural. Então, o José Argüelles, a Lordine, que são mensageiros atuais, né? Que, os dois já desencarnaram, mas o que eles trouxeram foi a oportunidade de a gente na evolução globalizada que a gente está,
a gente tem uma ferramenta ancestral, organizado de uma forma contemporânea, né. Então essa que é o só que, para eles trazerem essa ferramenta, eles saíram totalmente. Então, para a gente experimentar, não se preocupa, não foca em sair totalmente do 1260, foca em: "Eu quero conhecer o 1320, então eu tenho que identificar em mim e fazer vibrar isso em mim, não tem outro caminho". Uma vez feito isso, você vai poder gestar. Se você fizer isso 260 quilos, vai ser uma coisa incrível de autoconhecimento, autopercepção, e a gente tem essa oportunidade agora. A gente tá aberto, pode puxar no particular a gente apoia. Tem a Carol aí também no grupo, a Michele também que está estudando já faz um tempão, e cada qual com as suas atividades, né, mas, volto a falar, a conta, o Tzolk'in, você vai despertar esses arquétipos internos e, movimento e medida. Vai entrar em sintonia e vai começar a perceber as coisas no entorno. Agora, se começar a seguir as 13 luas, que aí, vamos contar os meses como luas, aí a gente vai se sintonizar com o coletivo e com a ordem planetária. Então, se fosse esse caminho adotado pela humanidade, a gente mudaria muita coisa facilmente, né. E e aí, então, a gente pode unir esses 2 que faz o espiritual, ou melhor, o galáctico com o planetário. E aí sincroniza com a unidade você, né. E aí tem muitas coisas, se você conhecer a sua harmônica, você vai saber qual que é a ligação química, qual é a sua célula. Nós temos células que trabalham para fazer fígado, tem outras células que trabalham para fazer o coração, tem células que levam uma coisa de um lado para o outro, faz limpeza, outra leva nutriente. Então qual é a principal essência? Então, não é para que a gente se fixe nisso, é para que a contagem e a conta é para que a gente flua e conheça tudo e torne consciente disso. E aí essa consciência vai liberando as ideias erradas, porque a nossa mente não vai explicar o mundo e não vai encontrar um caminho que seja todo certinho. E esses processos, eles são, a sua mente vai ficar mais clara se você se firmar em quem tem força. Quem tem força? A terra, a lua, a natureza, porque a natureza não desgruda um dedo, ela não muda uma regra. Você pode fazer o que você for, ela segue, ela evolui todo momento, mas ela segue. Então, quem tem força é a nossa mãe e a nossa avó, né. Esses têm força, a terra, a lua, as estrelas. Então, a nossa galáxia, os outros planetas, as outras estrelas, os outros sistemas, eles informam, né. Então não é uma imposição, é uma oportunidade para que a gente olhar, alguém que vive bastante, como milhões de anos, e ele traz a mesma informação que você pode viver em cada aqui. Então é uma oportunidade incrível, de consciência, de realmente consciência, de consciências de consciência divina. Então a lei do tempo veio para, tornar conhecido o que era desconhecido, o que era obscuro. Os ensinamentos obscuros que a gente tinha que somente crer, eles da outra era, da outra era. Agora é a luz, a consciência, a autonomia, mais integração. Nós, raça raiz não é para afirmar só mais uma. Você pulsa a sua, mas integra com as outras. Pulsa, o seu país, mas integra com o planeta.
pulsa os seus interesses de sobrevivência, mas integra a natureza, integra a cadeia que envolve para te alimentar, busca uma cadeia mais saudável. Então é disso que se fala, isso que está falando é alguém que experimentou essas informações. Então, depois, se você for experimentar essas frequências, vocês vão chegar a essas conclusões, vocês vão perceber que o chamado é para que a gente se unifique com a Terra, se unifique entre as raças, se unifique, simplifique a nossa vida e, e perceba que o sistema ele foi criado para nos ajudar, mas é criado numa época obscura. E a única a gente não tem que negar os nossos ancestrais, honrar eles e elevar eles. Como a gente eleva eles? Trazendo uma nova consciência, ancorando um novo viver. Lembrando lá várias coisas, por exemplo, que minha avó fazia e que eu não consigo comer mais hoje porque o meu corpo não aceita. Mas eu tenho o carinho da lembrança que ela fazia e que me nutria, que naquela época não me fazia mal. E agora me faz mal porque não faz parte da minha vida. Mas ela nunca me faz mal. E ela fez o melhor e me nutriu. E agora eu escolhi um outro caminho, não tem erro. Eu levo ela comigo. E assim a gente é assim que vai, que para mim a transição planetária é algo que não é fixo, é algo que a gente chega num limiar. E a oportunidade é a gente ancorar o novo. Ancorar o novo a partir de quê? Da nossa ideia, do medo do que vai acontecer, de assegurar a nossa existência? Não. Se unir com a Terra. A gente está tá acelerando a devastação, todas essas coisas, está só acelerando, afunilando no ponto. Na verdade, quando a gente não tem consciência, a gente faz algo para a gente se machucar, para a gente perceber, né? Então, pode perceber isso. Toda vez que a gente não consegue fazer uma mudança por amor, em consciência, a gente instintivamente, inconscientemente, projeta alguma coisa e acontece um acidente, qualquer coisa que vai barrar a gente. E aí o Apocalipse, nisso daí, é uma advertência que decorre de uma inconsciência. Se a gente é, vai alterando, a percepção de vocês agora e a nossa junto aqui agora alterou o dia de amanhã. Alterou. Alterou toda a história. Então, essa presença é que a gente busca, né? Busca ofertar. Eu sou um péssimo mandador. Eu não sirvo para ser uma pessoa que vai mandar, que vai comandar. Eu sirvo para convidar, para recordar e trazer um gosto a viver nesse desafio, trazer uma lembrança e um gosto. A sua recordar a elegância Da forma. da forma. Também não sei mandar. Ela também não sabe mandar, mas a Natália, ela guarda o canal de transmissão. Ela trabalha do mesmo clã que eu, que é o clã do pé direito. Ela é o dedão do pé direito e eu sou o dedo anelar do pé direito. Nós somos do clã do fogo. Não, do clã do sangue. Nós somos do clã do sangue. Então, um bom sangue leva bons nutrientes. Então, a gente está levando essa informação, esse conhecimento, também um pouco de sabedoria, levando a esperança. E, no caso da Natália, ela tem um propósito de sobrevivência, mas a harmônica dela tem a ver com a transmissão do conhecimento Maia Galáctica. É o Kim 108, que é o Kim que foi a porta, a janela, por onde veio o conhecimento da lei do tempo, através de Sírios,
a estrela Sirius. Então, esse conhecimento veio através desse Kim. Então, é isso. Eu estou satisfeito com a minha palavra, estou satisfeito, muito contente com a presença de vocês, agradeço muito e deixo mais um pouquinho aberto aí, se alguém quiser acrescentar alguma coisa. Nath? Só acrescentou um coraçãozinho, muito obrigado. É nóis. Então, assim, nós estamos no Kim 259, né? Então, amanhã, o Kim 260, lembrando que todo Kim somado a 260, a soma, o resultado vai ser ele mesmo. Então, sejam muita presença, gratidão também, sejam essa luz, busca sintonizar essa essência única, assim, sem medo, sem buscar o resultado, né? Só ser, só perceber e saber que esse Ki, ele permite você acessar essa presença que vai gestar algo à frente. E que seja por todas as nossas relações, que seja para o benefício maior para todos os seres e que a gente possa ser esse canal de saúde, de vigor, de alegria, de paz, prosperidade e continue nos servir, né? Então, agradeço muito aí a presença de todos vocês. Assim seja. Assim seja. Como a gente fala, em Lakesh, eu sou o outro você. Gratidão, Então, boa noite, tudo bom, muito obrigado. É nóis, até a próxima. Fala aqui.